Senhor Jesus, te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te somos gratos porque podemos nos reunir, mesmo de forma online, na nossa casa, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra. Então, fala conosco nessa noite, transforma a nossa vida, nos encha do Teu amor, da Tua presença, da Tua graça, que possamos ouvir a Tua palavra e essa palavra nos conduza para uma mudança de vida, de comportamento, de atitudes, mas principalmente de percepção no mundo espiritual de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Se sente aí no teu sofá, na tua poltrona, na tua cadeira, fique bem à vontade, compartilhe, lembre-se de compartilhar as mensagens da Igreja Batista do Bom Retiro para amigos, familiares, para que possamos alcançar o maior número de pessoas através das ministrações da palavra. Se você tem sido impactado por essas palavras que têm sido ministradas aqui nos nossos cultos, envie para as pessoas, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de ter um encontro com Jesus, de ter um encontro com Deus e transformar a sua vida, amém? E para isso eu quero falar nessa noite o poder do amor, como que o amor de Deus nos alcança, de que forma esse poder de Deus, através do amor, nos transforma, como que a nossa vida é transformada, é impactada pelo poder do Evangelho, pelo poder do amor de Deus, que nos resgata do pecado, que nos transforma de homens pecadores em homens regenerados, de homens e mulheres sem esperança para homens e mulheres com esperança, de pessoas deprimidas, tristes, abatidas, de homens e mulheres condenados para homens e mulheres absolvidos. Esse é o poder do amor de Deus, de homens e mulheres sem esperança, agora ter uma esperança, uma eternidade com Deus. E eu quero falar e meditar esses minutos aqui no poder, então, do amor, no poder da palavra de Deus. E eu quero começar com um texto muito conhecido, de Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o que acontecerá, ou seja, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O autor de Romanos aqui, o apóstolo Paulo, ele começa falando então, que ele está convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus, que é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto de Romanos aqui, eu vou entendendo que o amor de Deus, então, é a base do plano da salvação. O plano de salvação, ele é completo através do amor. A base que sustenta o plano da salvação é o amor de Deus, que é manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o plano de salvação de Deus, de execução, ele é completo em Jesus Cristo. E o fundamento desse plano é o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus ele vai nos demonstrar o amor dele pelo ser humano, ele começa o quê? Nos instruindo a amarmos ele sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo. Por quê? Porque o amor vem de Deus, porque o amor perfeito, o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor pleno, ele vem de Deus. E conforme nós somos alcançados por esse amor pleno e verdadeiro, Deus deseja que nós possamos ser usados por Ele, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nas nossas limitações, para que esse amor seja expandido, ou seja, para que o amor de Deus alcance outras fronteiras, alcance outras pessoas. Então Deus usa a mim e você para que o amor dele se espalhe pela sociedade, pelas cidades, pelos estados, pelo país e até mesmo fora do país. E esse amor, então, a base que sustenta essa salvação é o amor, porque Deus é amor. O texto bíblico nos diz isso. E eu quero começar entendendo essas dualidades do ser humano. Porta estreita, porta larga, caminho que leva para a perdição, caminho da eternidade. A Bíblia nos apresenta várias dualidades. E nós temos que ver e entender um pouquinho, e o texto de Romanos fala sobre algumas dessas dualidades, ela fala sobre morte e vida.
O que ele está dizendo? Você tem uma escolha, você pode escolher a morte, mas eu quero te dar a vida. O que eu entendo nisso é que Deus, ele, apesar de nos amar, apesar de entregar e fazer um plano perfeito para nos resgatar, Deus, ele respeita o ser humano, ele respeita o poder de escolha do ser humano. E por isso nós nos deparamos com a morte e com a vida, e nós temos dificuldades de entender a morte. Porque nós desejamos a vida, apesar que muitas pessoas em momentos da sua vida, elas desejam a própria morte. Elias, no momento da sua vida, ele desejou a própria morte. Outros homens de Deus já desejaram a morte. Então nós estamos diante de várias dualidades nesse texto, anjos e demônios, e nós fazemos a relação que anjo vem para nos abençoar, ele é mandado por Deus para nos proteger, para nos ajudar, para nos socorrer, e nós vemos várias passagens na Bíblia que os anjos vêm, e eles são mensageiros de Deus que estão a serviço de Deus, mas nós também vemos várias passagens que falam de demônios, que são os anjos caídos que vêm para atormentar, que vêm para roubar a paz, que vêm para tentar destruir, que vêm para incomodar o ser humano, para roubar a alegria, a fé e a esperança. Também ele fala do presente século, do momento que nós estamos vivendo, mas ele também está falando que nem o presente nem o futuro. Ou seja, o presente é algo que nós estamos vivendo, mas o futuro é algo que nós não conhecemos, mas é algo que nós esperamos, ou seja, nós temos um futuro. A esperança, a nossa esperança não é esse presente, a nossa esperança está num futuro, e esse futuro é com Deus, é uma eternidade com Deus. Então, quando nós falamos de presente, é o que nós estamos vivendo hoje, mas nós temos uma expectativa, e eu e você criamos uma expectativa quando? Com o nosso futuro, que está nas mãos de Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele fala que nem a altura, nem algo alto, nem a profundidade, nem o mais alto e nem o mais profundo, são coisas, que podem nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, ele faz essa relação, nem a altura, nem a profundidade. O que ele está dizendo? Não existe um distanciamento, nem o lugar mais alto, nem o lugar mais profundo, nem que você se esconda dentro de uma caverna, nem que você suba no prédio mais alto. Nisso não é capaz de realmente te separar do amor de Deus, ou alguma outra criatura do reino animal que foi criado, ou do reino de Deus que foi criado por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Então nenhuma outra criação, e aqui pode novamente incluir até mesmo os anjos e os demônios, podem nos separar. Algo da criação, nada da criação pode te separar do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. O que ele está dizendo aqui é que nada pode te separar do amor de Deus. Na verdade, só você mesmo pode se excluir do amor de Deus. E mesmo assim, quando você se exclui de ser amado por Deus, Deus não te deixa de amar. De te amar, quero dizer. Ele não deixa de te amar. Você decide não ser amado, ou não corresponder ao amor de Deus, mas Deus, ele continua te amando. Mesmo quando você tem essa prática, ou quando você tem essa escolha de se separar do amor de Deus, Deus, ele vai continuar te amando, porque ele te ama, e ele me ama, e ele continua amando o ser humano. Então essas dualidades que nós enfrentamos, que nós nos deparamos com a saúde, com a doença, enfim, outras coisas que nós poderíamos colocar, mas eu me prendi ao texto de Romanos aqui, nada disso é capaz de abortar o amor de Deus pelo ser humano. Nada disso é capaz de limitar o amor de Deus pelo ser humano. Nada disso é capaz de fazer Deus te amar menos. Nada vai fazer Deus te amar menos. Pelo contrário, Deus, ele continua te amando com a mesma intensidade que ele te amou desde o princípio, e ele vai te amar assim até o fim, até a consumação dos séculos, até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele continua nos amando. Carregamos então o que? O amor de Deus. Eu quero que você entenda que nós somos a expressão do amor de Deus aqui na terra. Nós carregamos o amor de Deus, e esse amor de Deus nos faz superar os limites impostos, muitos por nós mesmos, outros são impostos pela pessoa ou pelo objeto que nós amamos, também colocam limites. Então esse amor de Deus que nós carregamos nos faz superar os nossos próprios limites, ou os limites do próprio amor. Porque quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós compreendemos a essência do amor de Deus sobre a nossa vida, então isso nos faz superar vários limites que nós estabelecemos. Barreiras são derrubadas através do amor.
barreiras que nos afastavam, barreiras da indiferença são derrubadas através do quê? Do amor, porque nós carregamos a essência do amor de Deus, porque hoje o Espírito Santo de Deus, conforme Coríntios, diz que Deus habita em nós através do Espírito Santo. E Deus é a plenitude do amor, então se Deus habita em nós, nós carregamos o quê? O amor de Deus, a expressão desse amor. E dentro desse amor nós vencemos os nossos medos. Temos a capacidade de vencer os nossos medos por causa do amor. O amor de Deus, ele destrói toda a indiferença. Esse amor de Deus, através de Jesus Cristo, ele destrói a indiferença. Então nós somos a expressão do amor de Deus aqui na terra. Você é uma expressão, diga aí no chat, diga aí na tua casa, diga para você mesmo ouvir, fale para você escutar. Eu sou a expressão do amor de Deus aqui na terra. Eu sou a expressão de Deus aqui dentro da minha casa. Eu sou a expressão do amor de Deus na minha casa. Eu sou a expressão de Deus, do amor de Deus aqui na igreja. Eu sou a expressão do amor de Deus para essa sociedade. Você é a expressão do amor de Deus para esse mundo decaído, para esse mundo aflito, para esse mundo angustiado pela forma que ele vive. Então nós somos a expressão desse amor, do amor pleno, do amor verdadeiro, do amor justo, desse amor que vem do alto, ele vem do trono de Deus, ele vem a partir da criação de Deus, quando Deus planeja o ser humano, quando Deus forma o ser humano, ele forma o ser humano através do amor que ele já sentia antes mesmo de criar Adão. Deus já nos amava e Deus continua nos amando. Então nós carregamos o quê? A expressão do amor de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 13:4, o amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor de Deus é paciente com você. O amor de Deus, ele é paciente por quê? Porque Deus não desiste de ninguém. Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de nenhum ser humano. Não importa quais pecados você já praticou. Eu quero que você fique claro isso, né, no teu coração e na tua mente. Não importa o que você praticou. Não importa os pecados que você vivenciou no teu passado ou no teu presente, por isso que ele fala, não importa, porque não vai ser nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem o que você já cometeu no teu passado, no teu presente, ou aquilo que você possa vir a cometer no teu futuro. Nada vai te separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é paciente, o amor é paciente. E Deus é amor, então o amor de Deus, ele tem uma paciência muito grande comigo e com você. Deus, ele não está a cada momento esperando uma oportunidade de nos castigar. Deus, ele não está lá no céu esperando eu pisar fora da faixa, ou eu falar algum palavrão, ou eu ter alguma atitude que seja contrária à palavra, ou gritar com alguém, ou desonrar ou desrespeitar alguém, para que Deus venha com uma forma punitiva sobre a minha vida. Não é nada disso. O amor de Deus, ele é paciente por você, ele continua tendo uma paciência enorme conosco. Por quê? Porque ele nos ama. Então o amor de Deus é um amor paciente. E aí cabe uma reflexão para mim e para você. Muitas vezes esse amor que nós temos pelas pessoas não é um amor paciente. Pelo contrário, é um amor que muitas vezes é punitivo. É um amor que muitas vezes é em tom de cobrança. Nós queremos amar as pessoas e queremos ser amados pelas pessoas, queremos que elas tenham conosco, que elas tenham paciência conosco, mas nós não temos paciência com as outras pessoas. Então o amor que nós demonstramos para com outras vezes é um amor punitivo e muitas vezes um amor com um tom de cobrança. Mas o amor de Deus não é um amor que vem com cobrança, pelo contrário. Ele é um amor paciente, ele aguarda o ser humano, ele tem a paciência de esperar nós nos voltarmos para ele. O convite de Deus sempre é um convite de amor, sempre é um convite para nós retornarmos, sempre é um convite dizendo para nós, volte-se, se volte para mim, se volte para a essência, se volte para quem você é, na essência de quem eu te criei. A base que Deus nos criou é o amor. Por isso Deus nos capacita e coloca dentro de nós o seu amor, porque a base da nossa criação é o amor. Eu sei que tem o Espírito, eu sei que tem essa matéria, que é o nosso corpo, mas Deus nos criou com a capacidade de ser amado e de amar as pessoas. A pergunta que eu te faço é, nós temos amado as pessoas com o amor que vem de Deus? Porque o amor de Deus,
por mim e por você é um amor paciente. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de ninguém. E Ele nunca vai desistir, porque a essência de Deus é o amor, então Ele não vai desistir daquilo que Ele amou, daquilo que Ele tem amado, que é a sua criação. E Deus nos criou com esse propósito, o propósito do amor. Deus, Ele é bom o tempo todo, nós precisamos entender, o amor é bondoso, o tempo todo Deus é bom. Deus, Ele é bom, a sua essência é bondade. Olha o que diz Salmo 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agora aqui no Salmo está dizendo que porque o Senhor é bom e porque o seu amor então dura para sempre. Quando o salmista está dizendo que o amor de Deus dura para sempre, é porque o salmista experimenta esse amor. E o que ele está desejoso no coração é que nós, eu e você, possamos experimentar esse amor que dura para sempre. Por isso que é um amor paciente, que tem paciência. Por isso que é um amor bondoso. Porque Deus, Ele não se move pelas nossas escolhas. Deus, Ele não se move por aquilo que nós fazemos. Deus, Ele não se move pelas circunstâncias que nós vivemos. Porque se nós estamos com um problema, então eu vou amar mais a Deus. Mas se está tudo bem, eu também vou amar a Deus. Não, Deus não se move dessa forma. Não é assim. Deus, Ele tem paciência, seja nos dias bons ou nos dias maus, Ele tem paciência com a gente. E Ele continua sendo bondoso a cada momento com você. Ele é bondoso comigo também. Por quê? Porque isso faz parte do caráter de Deus, isso faz parte da essência de quem Deus é. Porque Deus é amor, a palavra deixa claro isso. 1 João 4,8 vai dizer que a essência de Deus, e 4,7 também vai dizer que Deus é amor. Então deem graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Entenda que quando está falando a palavra de Deus, está dizendo que o amor dele dura para sempre. Quer dizer que não tem nada que você faça para diminuir o amor de Deus por você. Mas também, em contrapartida, não tem nada que você faça para aumentar o amor de Deus por você. Deus te ama com a mesma intensidade que Ele te amou ontem. Ele te ama hoje e Ele vai te amar amanhã também com a mesma intensidade, não vai mudar. O amor de Deus por nós não muda. Nós muitas vezes mudamos. Eu atendo pessoas, atendo casais, e às vezes o cônjuge olha um para o outro e olha para mim e diz: pastor, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela. Só que o amor de Deus não acaba por você e por mim. Ele é um amor que nunca vai acabar, porque Ele ama com a mesma intensidade. Porque Deus, Ele não ama baseado nas circunstâncias, no momento que nós estamos vivendo. Não, o amor dele vai durar para sempre. É isso que o salmista está dizendo para nós. Que o amor de Deus, ele é motivado pela essência do amor, da essência de Deus. Então não é motivado. Deus não tem motivações diferentes da minha e da tua. Por quê? Porque a interpretação que Deus tem do amor é diferente da capacidade que eu tenho de amar Ele ou de amar as pessoas. O amor de Deus é diferente do amor que eu consigo devolver para as pessoas. Mas Deus deseja que nós possamos amar as pessoas, mesmo assim, mesmo elas falhando com a gente, e mesmo muitas vezes nós falhando com as pessoas, Deus deseja que nós possamos viver regidos pelo amor. E o que tem faltado nesse mundo, nesse tempo, gente, como tem faltado o amor, como tem faltado um amor bondoso, como tem faltado um amor que tem paciência com as pessoas. Nós não temos paciência com os nossos filhos, nós não temos paciência com o nosso cônjuge. Nós não somos bondosos com as pessoas, pelo contrário, muitas vezes nós temos a alegria de ver as pessoas passando por dificuldades. Nós não temos muitas vezes um coração bondoso, porque o amor de Deus dura para sempre. Entenda que o amor dele por você dura para sempre. Deus é bom o tempo todo, a bondade de Deus é manifestada em Cristo, porque o seu amor é bondoso. Deus não tem prazer em nosso fracasso. Outro engano que muitas vezes nós deixamos a nossa mente, ocupar a nossa mente, nós achamos que Deus tem prazer no nosso fracasso, quando nós fracassamos, quando nós não conseguimos amar as pessoas. Isso é uma mentira de Satanás. Deus, ele não tem prazer nos teus fracassos, nas tuas derrotas. Deus não tem prazer nas minhas derrotas e nos meus fracassos, não é nada disso. Pelo contrário, Deus, ele fica triste quando nós fracassamos. Deus deseja que nós possamos ter o quê? Sermos bem-sucedidos naquilo que nós nos propusemos a fazer, seja para Ele, seja para as outras pessoas, logicamente que esteja em comunhão ou em concordância com a palavra dEle, não para fazer o mal, pelo contrário,
Deus, ele não tem prazer quando nós não conseguimos superar algum limite que é estabelecido, ou por um ser humano, ou pela sociedade, ou pela forma que nós vivemos, ou por nós mesmos, ou por alguém, porque tem pessoas que colocam limites para nós. E nós muitas vezes colocamos barreiras e limites para amarmos as pessoas. Se você fizer algo para mim, nós queremos basear o nosso amor na base da troca. Eu te amo, mas você tem que fazer tal coisa para mim. Isso é chantagem. E o amor de Deus, ele não se move pela chantagem. Mas nós, como homens, queremos ser amados e desejamos amar às vezes as pessoas, e a base que nós queremos usar é a chantagem. Mas isso não vem de Deus. Esse não é o amor puro que Deus nos ensina. O amor do ser humano muitas vezes é na base da chantagem, mas Deus não deseja, e Deus não espera, e principalmente Deus não nos ama na base da chantagem. Então nós queremos fazer algo para ser aceito por Deus, mesmo que eu não faça nada, eu sou aceito por Deus. Por quê? Porque a base dele é o amor. Não é que ele concorda que eu faça as coisas erradas, não é isso que eu estou falando, não interprete errado. Eu estou dizendo que a base que sustenta o amor é o próprio Deus, porque Ele é a base desse amor. Então Deus não tem prazer no teu fracasso e no meu fracasso, como muitas vezes nós acreditamos. Isso é uma mentira. Porque o amor de Deus, ele é um amor transformador. Ele precisa, então, esse amor vem do interior para o exterior, ele vem de dentro para fora, e ele vai nos transformando e vai nos moldando a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então o amor de Deus, a finalidade do amor de Deus é para nós sermos aperfeiçoados, para nós melhorarmos, para nós nos sermos transformados de glória em glória, para nos parecermos com quem? Com o seu Filho. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Está lá Romanos novamente 5:8. O amor de Deus paga a nossa dívida. O amor de Deus, ele pagou a nossa dívida. Ele pagou aquela escritura de dívida que nós tínhamos contra Deus. Entenda isso. A nossa dívida, a nossa escritura de dívida é contra Deus, porque foi contra Deus que o homem pecou. Então a nossa dívida tinha que ser paga para o próprio Deus, e Ele providenciou esse resgate através do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos amou, Ele demonstrou o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Então Ele morreu, independente de nós aceitarmos o amor de Deus ou não, Cristo morreu da mesma forma. Mesmo que as pessoas não aceitem o amor de Deus, Cristo morreu igualmente por todos os seres humanos, mas existem pessoas então, pastor, que não compreendem esse amor, que não aceitam esse amor. Lógico que tem, claro que tem. Pessoas que não recebem esse amor, que não concordam com esse amor, que não se submetem a esse amor, que não querem ter um relacionamento com Deus, que não querem esse amor, o amor de Deus, transformado para transformar. Então nós somos transformados, esse amor transformador, ele nos transforma por quê? Porque Deus quer nos usar para que esse amor transforme outras pessoas, começando dentro de casa, começando em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até nos confins da terra. Então esse amor que nos transforma, ele está nos transformando para que nós possamos ser esse agente de transformação, através do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então esse amor que nos alcançou e tem nos alcançado, ele vem com um objetivo, transformado para transformar. Então, quanto mais eu sou transformado, quanto mais eu me pareço com Jesus Cristo, quanto mais semelhante, quanto mais eu deixo as minhas coisas, mais parecido com Jesus, quanto mais parecido com Jesus, mais eu vou ter facilidade de amar pessoas, de caminhar com as pessoas, mesmo aquelas que não aceitam, mesmo aquelas que podem por algum momento nos rejeitar. Então, o amor de Deus, ele é um amor transformador. Diga aí, o amor de Deus é um amor transformador. E eu quero te perguntar, o amor de Deus tem te transformado? Você entende que hoje você é uma pessoa transformada pelo poder do amor de Deus? Você entende que você é uma pessoa que está sendo transformada por esse amor? Precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Amado e desejado por Deus. Você não foi fruto do acaso, não, meus irmãos. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, tentaram me abortar. Eu fui fruto de uma violência física. Eu não fui desejado, eu nunca fui planejado. Vamos ver o que a Bíblia diz
sobre a teu respeito e ao meu respeito. Veja se a Bíblia concorda com isso que você aprendeu, com isso que você acreditou, com isso que você guardou dentro do teu coração. Vê se a Bíblia concorda. Amado e desejado por Deus. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você, enquanto você ainda era só um embrião, antes de formá-lo, antes de você ser um embrião até, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. O amor de Deus, então, ele vai destruir o que? A rejeição. Talvez você foi rejeitado por alguém, rejeitado pelos teus pais biológicos, pelos teus pais adotivos. Eu já vi gente que foi abandonado pelos pais biológicos, foi adotado por um casal, por uma família, e depois também foi rejeitado pelaquela família que o adotou e o abandonou. Então, pessoas que vêm de 1, 2, 3 experiências de rejeição, 5, várias experiências de rejeição. Só que quando você entende que Deus, ele te amou antes de você ser formado no ventre da tua mãe, esse amor tem a capacidade, o amor de Deus é o amor que tem a capacidade de destruir na minha vida e na tua vida toda a rejeição. Porque Jesus levou toda a rejeição na cruz, escolhido antes de ser gerado. Antes de você ser gerado, você já tinha sido escolhido por Deus. Entenda isso, o texto de Jeremias é bem claro, que nós fomos escolhidos antes de nós sermos gerados. Antes de nós termos forma, Deus já tinha te amado, Deus já tinha me amado, Deus, ele continua amando o ser humano. Olha que texto lindo, texto maravilhoso. Se você, porventura, é alguém que está escutando essa mensagem nessa noite, ou posteriormente você está escutando essa mensagem, em algum momento da tua vida você se sentiu rejeitado, abandonado, desprezado, leia esse texto, entenda que o amor de Deus destrói com a rejeição, o amor de Deus destrói com o abandono, o amor de Deus destrói com esse sentimento que está dentro do nosso coração, porque Deus, ele nos ama e você foi desejado por Deus, você foi amado e foi desejado por Deus antes mesmo de você ser gerado. Essa é a verdade, é isso que a palavra de Deus diz a meu respeito e ao teu respeito. Sabe por que esse amor é tão forte? Chamado pelo nome de Deus, porque você tem um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Deus, mas você carrega na tua essência um nome. Você tem um DNA, você tem uma marca, e essa marca é o nome do próprio Deus que está impresso em você. Na criação, quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, você tem dentro da tua natureza esse amor, ele tem a expressão do DNA, e a expressão desse DNA é o amor de Deus. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro que ele diz, se esse povo, que é o meu povo, que se chama pelo meu nome, que invoca o meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei o que é a sua terra, e curarei a sua vida, e restaurarei aquilo que foi perdido, chamados pelo nome de Deus. Então nós fazemos menção, quando você diz Deus é meu Pai, você está fazendo menção ao nome de Deus, você está chamando o nome de Deus, chamados pelo nome de Deus, você tem registrado no teu DNA, nos nossos cromossomos nós temos registrados o que? O nome de Deus, entenda isso, porque nós chamamos o nome dele, mesmo que você não acredite, mesmo que alguém seja ateu e diga eu não acredito, eu compreendo, eu ouço, mas eu não entendo, porque dentro de nós existe a essência do amor de Deus, e foi implantado pelo DNA de Deus, ou seja, pelo próprio Deus, foi implantado dentro de nós, chamados então pelo nome de Deus, chamado pelo nome, mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Quem te criou? Antes de você existir, Deus já tinha te criado. Ó Jacó, o que te formou, ele te criou, então ele te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Diga aí, Deus me chama pelo meu nome. Diga bem forte agora, Deus te chamou, Deus te chama pelo teu nome, tu és meu, Isaías 43:1, Deus conhece o seu nome e seu sobrenome, Deus conhece tudo a teu respeito, Deus sabe o jeito que você anda, Deus sabe o jeito que você fala, Deus sabe o jeito que você dorme,
Deus sabe os teus pensamentos, os mais escondidos, os mais ocultos, os mais que ninguém sabe, que ninguém tem acesso, aquilo que ninguém tem acesso na tua vida. Deus conhece, Deus sabe, porque Ele te chama pelo teu nome. Deus, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele não nos chama pelos nossos pecados, Ele nos chama pelo nosso nome, pelo nome que nós temos. Você tem um nome, você tem uma identidade, você tem algo que Deus colocou dentro de você e Ele te chama por esse nome. Por isso que você está dizendo, pastor, você estava falando de amor, agora você está falando de nome, porque o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos alcança de tal forma que Ele demonstra o amor dEle nos chamando pelo nosso nome. Ele não restringiu o amor dele, pelo contrário, e é um amor que nos respeita. O amor de Deus, ele nos respeita. Deus conhece o seu nome e sobrenome, chamados pelo nome. Isaías 43, 4, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Olha só o que Deus está dizendo em Isaías 43, 4. O amor de Deus é manifestado. A Bíblia demonstra em todos os momentos o amor de Deus pela sua criação, especialmente pelo homem. Deus demonstra o seu amor. Eu te amei, Ele te ama e Ele continua nos amando. O amor de Deus não é uma aventura. Deus, Ele não quer ter uma aventura com você, não, meu irmão. Deus não quer ter uma paixão com você. Deus não quer ter uma noite de alegria com você, não, não. Você tem que entender que Deus, o amor de Deus, Ele te chama para que você tenha uma eternidade com Ele. Por isso que a Bíblia nos compara muitas vezes à noiva de Cristo. Nós somos a noiva, é uma analogia que a Bíblia faz com a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, porque Cristo não vai casar para se separar. Cristo não vai casar para se divorciar. Cristo não vai casar para adulterar, não. Ele vai casar para ficar para a eternidade. Esse casamento vai durar para a eternidade. O casamento que você fez com Jesus, e se você não fez, você precisa fazer, que vem através desse amor. Então o amor de Deus não é um amor de aventura, não é um amor que vai durar apenas um verão. Ah, um amor de verão, já ouviu essa expressão? Talvez você tenha até vivido na tua juventude ou no teu passado, ou está vivendo hoje. Hoje não, porque nós estamos na primavera, mas daqui a pouco nós estaremos no verão. Pessoas que dizem, ah, pastor, foi só um amor de verão. Deus, Ele não quer ter com você uma relação de amor de verão. É um amor eterno, é diferente de estação, porque no céu não vai ter estação. Porque no céu é um lugar que Deus sempre planejou estar com você, porque Ele te ama. Então a Bíblia vai demonstrar o amor de Deus em todos os momentos. Deus te ama, é isso que o texto de Isaías está dizendo, que Ele continua te amando. Deus nos chama pelo nosso nome, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Deus conhece suas falhas, Deus conhece os seus pecados, mas Ele sempre te chama pelo teu nome. Deus, Ele nunca vai te chamar pelo teu pecado. Ele não chamou Adão pelo pecado. Olha, Adão, vem aqui, você deu ouvidos à serpente, você agora é um pecador, você agora é detentor e um conhecedor do bem e do mal, você não poderia ter feito isso. Não, Deus não fala assim. Deus chama Adão. Adão, onde você estás, Adão? Onde você está? Eu quero falar contigo, Adão. Deus, Ele nos chama pelo nosso nome, mesmo conhecendo as nossas falhas. Deus já sabia que Adão tinha pecado, Deus já sabia que Adão tinha falhado, Deus sabia que Adão estava escondido, mas mesmo assim Ele insiste em chamar Adão pelo seu nome, porque Ele nos ama. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele te chama pelo teu nome, porque Ele te ama, e é assim que Ele nos trata. Ele não te chama pelo teu pecado. Quem nos chama pelo nosso pecado é o acusador, é o inimigo que gosta de nos chamar pelo pecado. Então Ele não nos chama pelo nosso nome, Ele nos chama pelo pecado. Olha o adúltero, olha o mentiroso, olha o safado, olha o enganador. Mas Deus não nos chama por apelidos, Deus nos chama pelo nosso nome. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós nos distanciamos, mesmo quando nós fugimos, porque Adão foge da presença de Deus, Deus, Ele continua chamando a gente pelo nosso nome. Maria, Marcos, José, Lobo, Maurício, João, Pedro, Ele continua nos chamando pelo nosso nome, entenda isso. Deus nunca vai mudar isso. É a essência de Deus, o amor, entenda.
e como a essência dele é o amor, ele vai nos tratar com amor, e ele vai nos tratar com respeito. E quando você chama alguém pelo nome, você está chamando ele porque com respeito. Entenda que para eles era muito importante, naquela cultura deles lá, é muito importante chamar pelo nome. Olha o Bartimeu, filho do Timeu, olha o filho, esse não é o filho do carpinteiro. Por quê? Porque é importante dar nome, porque o nome vai dar um destino. Deus, quando Ele nos chama pelo nosso nome, Ele está nos dando um destino, e o destino que Ele nos dá é um destino eterno. Então Deus nunca vai te chamar pelas tuas falhas, Deus nunca vai te chamar pelos teus pecados. Quem faz isso é o inimigo, são pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo, que nos chamam pelos nossos pecados, mas Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Amém? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Deus não coloca apelidos ou rótulos no homem. Deus não coloca apelidos e rótulos no homem. Deus chama pelo nome. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Ele está dando uma missão aqui para Abraão, ainda Abrão, e daqui a pouco se torna Abraão, porque Abrão é pai de nada, pai do vento, mas Abraão é pai de muitos, é pai de multidão. Então Deus vai trocar o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, mas Deus continua chamando ele pelo nome, porque Deus, Ele nos chama pelo nome. Quem bota rótulo são as pessoas, é a sociedade que bota rótulo na gente, é o inimigo que bota apelido na gente. Por quê? Porque o apelido, muitas vezes a pessoa se confunde com o seu nome, com o apelido, e ela começa a tomar a identidade daquele rótulo, e ela começa a vivenciar na sua vida, e ela acredita que ela é aquele rótulo, e ela passa a acreditar que ela é aquele apelido, ó o mau caráter, ó o sem vergonha, ó o que desonrou a família. A pessoa começa a acreditar que ela é aquilo. Então ela já não se apresenta mais com o seu nome, ela começa a se apresentar com o seu apelido e com o seu rótulo. Porque foi construída essa mentira aqui na mente dele, isso é um sofisma que o inimigo tenta colocar. Então não permita que as pessoas coloquem apelidos, principalmente esses depreciativos, quero dizer, que também podem se tornar depressivos na nossa vida. Não permita que as pessoas coloquem rótulos na tua vida: o mão furada, o mão de alface, o mão frouxa, o que não retém nada, o que não segura nada, o fofoqueiro, o linguarudo. Não permita, corte isso. Encerre isso na tua vida, porque Deus nos chama, sempre nos chamou e vai nos chamar pelo nome. Apropriando-se do nome de Deus, e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui é Golias desafiando as tropas de Israel, desafiando o exército de Israel, Saul como rei. Ele está desafiando todo mundo, e agora esse jovem, Davi, se apronta e vai para a guerra, e ele está sendo agora amaldiçoado por Golias, pelos deuses de Golias, dos filisteus. Ele está amaldiçoando a vida de Davi, e Davi fala para ele: olha, você vem com espada, você vem com lança, você vem me amaldiçoando, mas eu quero te dizer que eu vou em nome do Senhor. Davi se apropria aqui do nome do Deus dele, ele se apropria aqui do nome do Senhor Jesus, ele se apropria do nome mais poderoso da terra. O amor de Deus permite que você se aproprie do seu santo nome. Isso só é possível porque Deus permite que nós nos apropriemos do nome dele, que é santo. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. E Deus, Ele permite a mim e a você se apropriar. Por quê? Porque nós somos filhos. O filho do carpinteiro, como eu falei ali atrás, o filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1:12. Nós somos chamados de filho de Deus. Então Deus, Ele dá essa oportunidade, Ele dá essa liberdade para mim e para você, nos apropriarmos do nome dEle, para usarmos o nome dEle, mas isso não nos dá autoridade para nós usarmos o nome de Deus em vão. Pelo contrário, aqui Davi se apropria do nome de Deus, porque ele está indo para a batalha, mas ele está indo debaixo da autoridade de Deus, ele está indo debaixo do poder de Deus, ele está indo debaixo do nome de Deus, que é poderoso.
e é no nome de Deus que ele vence Golias. É sobre essa autoridade que tem o nome de Deus. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Por isso que quando nós expulsamos um demônio de uma pessoa, nós dizemos em nome de Jesus, sai. Porque nós tomamos emprestado, nós nos apropriamos do nome de Deus. E é o nome de Deus que faz a diferença, não sou eu que faço diferença, não é você. Mas é o nome do nosso Deus que faz toda a diferença na minha vida e na tua. É um amor ciumento. Opa, pastor, mas o amor de Deus é ciumento? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos entender um pouquinho a relação desse ciúme. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Está falando aqui em Tiago, está falando do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O ciúme humano é normalmente egoísta e tem o desejo de controlar e manipular. Os ciúmes de Deus é um ciúme diferente, porque os ciúmes que nós sentimos, quando nós temos ciúme de alguém que nós amamos, de alguém que nós apreciamos e temos apreço sobre aquela pessoa, normalmente o ciúme que nós temos e queremos ter aquela pessoa sempre perto de nós, é um ciúme doentio. É um ciúme que pode se tornar pecado, porque normalmente ele é egoísta, é um desejo de controlar e manipular a situação, ou manipular a pessoa ou o objeto amado. Nós queremos ter o controle. Aí sim esse amor se torna um amor doentio e ciumento, mas não é esse tipo de ciúmes que Deus tem do ser humano. Não é não. O ciúme de Deus ele é diferente. O mesmo texto, o Espírito que faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Não podemos entender o ciúme de Deus a partir da base humana, doentio e pecaminoso. Então, quando nós lemos esse texto de Tiago, nós não podemos entender a partir da minha percepção, a partir do meu entendimento, a partir do que o próprio dicionário fala sobre ciúmes. Não é a partir da percepção humana. Porque a percepção humana é doentio, é pecaminoso e é egoísta sim. Os ciúmes nesse sentido, mas é a partir do que? Da percepção divina, é a partir da maneira que Deus se relaciona com o ser humano e da maneira que Deus se relaciona com o próprio nome dele, de como ele vê. Por isso que ele fala, não farás outros deuses, somente a mim adorareis. Esse amor, então muitas vezes é um amor ciumento, pastor. O ciúme de Deus é em primeiro lugar zeloso. Entenda que o ciúmes que Deus tem, quando a Bíblia está falando ali em Tiago, está dizendo que tem fortes ciúmes, é um amor, esse ciúme de Deus é em primeiro lugar o que é zeloso, de preservação, e está comprometido com a sua glória, com a glória de Deus e a honra do seu santo nome. Esse ciúme, ou seja, esse zelo, que nós podemos traduzir esse ciúme por zelo, está em que? Como Deus sendo zeloso, preservando e comprometido com a glória dele, com a glória do próprio Pai e a honra ao seu santo nome. Você está entendendo agora, você consegue compreender que esse ciúme é um ciúme diferente quando a Bíblia usa essa palavra ciúmes. Ela não está usando no entendimento humano, nesse entendimento de controlar. Porque se Deus quisesse nos controlar, Ele não teria nos dado livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos fazer. Se nós queremos servir a Deus ou não, se nós queremos amar a Deus, Deus respeita. Então se Ele respeita, então Ele não vai ter o amor dele não é um amor egoísta, como é o ciúme que eu e você entendemos. Pelo contrário, é um ciúme no sentido de zeloso, de proteção para mim e para você. O desejo de Deus é de sempre fazer o bem para o ser humano. Esse forte ciúme aqui, ele está dizendo que o desejo de Deus é sempre fazer o bem para quem? Para o ser humano, porque o amor de Deus não é um amor controlador, manipulador, não. O amor de Deus é um amor que dá espaço para nós fazermos as nossas escolhas, porque Deus sempre deseja fazer o bem para o ser humano. Deus ele não deseja fazer o mal para o ser humano, pelo contrário, Deus deseja o bem do ser humano. Isso é o amor tem paciência, o amor é zeloso, o amor é bondoso, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. É isso que o texto nos ensina de 1 Coríntios 13. Então o desejo de Deus sempre é fazer o bem para o ser humano. Deus ele tem planos para nós, planos de paz, planos de futuro, de um amor. Então entenda que o ciúme que Deus tem conosco é diferente do ciúme que nós temos para com aquilo que nós amamos. Êxodo 34:14, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso.
Um Deus que tem, algumas traduções vai estar como ciúmes, que tem ciúmes. O zelo de Deus é da essência do caráter moral de Deus. Esse zelo que Deus tem por você, por mim, que Deus tem pelo próprio nome dele, que ele diz, ó, não adore nenhum outro Deus, porque o Senhor cujo nome é zeloso, ele é zeloso. Então isso é a essência do caráter moral de Deus. É diferente dos ciúmes que eu e você temos, conseguiu compreender? Deus não vai dividir a sua glória e o seu povo com ninguém. É esses ciúmes que Deus está dizendo. Eu não vou dividir vocês com ninguém. Não é porque eu quero controlar vocês, não é porque eu quero manipular vocês, não, mas é porque vocês pertencem a mim. É isso que Deus está fazendo, por isso que ele fala a analogia de casamento todas as vezes. Por quê? Porque o marido tem que ser fiel à esposa e a esposa tem que ser fiel ao marido. Não tem como você ter um casamento bem sucedido, um casamento feliz, se você tem amantes e você tem um princípio de traições ou de adultério. Não funciona assim com Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu sou de fato um Deus zeloso. Eu sou um Deus que ama o ser humano. Então ele não divide a sua glória, mas ele não divide o seu povo com ninguém. Vós sois geração eleita, povo conquistado, povo adquirido, povo comprado pelo sangue do Cordeiro, porque Deus pagou caro por você. Por isso ele não divide, ele não quer que você se relacione com outros deuses, os falsos deuses, porque ele te ama, porque ele quer o teu bem. Ele não compartilha o amor pelo seu povo e não aceita que o povo tenha outra fonte de adoração a não ser o próprio Deus. Você entende agora? Conseguiu entender qual é o entendimento de ciúmes de Deus com relação ao ser humano? Porque Deus ele não compartilha o seu amor que ele tem pelo seu povo, ele não aceita outra fonte de adoração. Ele não deseja que nós venhamos a ter outra fonte de adoração a não ser ele mesmo. Por isso que nós amamos a Deus, por isso que Deus nos ama, por isso que ele é o nosso Deus e os outros deuses são deuses falsos. É engano, são sofismas, são engodos, são mentiras. O Deus desse século cegou o entendimento. Satanás, em 1 Coríntios 4,4 diz isso, ele quer cegar o nosso entendimento, para que nós não venhamos a compreender o amor de Deus na essência desse amor. E Deus está dizendo, eu te amo, eu te resgatei, eu te comprei. Êxodo 34,14, poder do amor de Deus, somos portadores desse amor. O amor de Deus, ele é um amor transformador. Você é amado e desejado por Deus. Deus conhece e te chama pelo teu nome. Amor que deseja estar o tempo todo ao seu lado. Isso não é um amor egoísta, não. É um amor que te dá liberdade, mas é um amor que tem sentimento, é um amor que se envolve. Deus ele te ama de tal forma que ele deseja se envolver com você, ele deseja se envolver com a tua casa, se envolver com todas as coisas, sejam as coisas pequenas do teu dia a dia ou as coisas mais complexas. Esse é o amor de Deus. Então, nesse sentido, Deus ele deseja expressar o amor dele a você dessa forma. Poder do amor de Deus. Você entende que há poder no amor de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida? O poder de Deus, o poder do amor de Deus está dentro de você, porque Deus colocou o Espírito Santo dele em você. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo de Deus nos constrange, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos convence do amor de Deus. O Espírito Santo, o amor de Deus tem essa capacidade. Então entenda que Deus ele não te rejeitou, pelo contrário, ele te ama, mas ele não quer te controlar, mas ele deseja te amar, e ele continua te amando. Pastor, está tudo dando errado na minha vida, eu estou vivendo um momento mais difícil da minha vida, Deus te ama. Pastor, eu estou passando pela prova, Deus te ama. Pastor, eu estou no meio de um turbilhão, Deus te ama. Pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil de separação, de discórdia, de briga, de intriga, de falência, Deus te ama. Nunca se esqueça disso. O amor de Deus ele não se movimenta pelas circunstâncias, ele não é medido pelas circunstâncias que você está vivendo, que eu estou vivendo. O amor de Deus ele é muito maior que qualquer circunstância. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar agora, coloque a mão no teu coração e peça agora para esse amor, o poder do amor de Deus inundar o teu coração. Se em algum momento da tua vida você se sentiu rejeitado, desprestigiado, abandonado, esse amor de Deus está destruindo nessa noite toda a rejeição que estava dentro do teu coração, você vai lançar fora essa rejeição. Permita agora que o amor de Deus
esteja dentro do teu coração. O poder do amor de Deus comece a brotar agora dentro do teu coração, a transformar a tua vida. E isso é algo que nasce do teu interior para o teu exterior, do teu interior para o teu exterior. E o nosso físico vai apenas comprovar esse grande amor de Deus por você. Se você é alguém que não tem um relacionamento com Deus, faça agora uma oração de entrega a tua vida para o Senhor Jesus, entregue aos cuidados dele. Receba o amor de Deus nessa noite, diga: Senhor, eu recebo o teu amor, eu recebo o poder do teu amor na minha vida nessa noite, Deus, eu quero ser transformado pelo Senhor. Vamos orar juntos? Vamos orar agora? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que cada um agora possa estar sentindo agora o poder do teu amor, Pai. Dentro do seu coração, dentro da sua alma, sendo tocado pelo Senhor. O amor, ó Pai, que arranca e lança fora toda a rejeição. O amor que arranca agora todo medo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, Pai. Enche o coração deles de fé, de esperança. Enche o coração deles agora do amor, da presença do Senhor. E o poder do amor alcance agora essas vidas, Pai. Que eles se sintam amados, ó Pai, protegidos pelo Senhor. Que eles sintam agora a presença do Senhor. Que eles saibam que eles têm livre acesso para chamar, para clamar pelo teu nome, Pai. Que o amor que o Senhor libera sobre as nossas vidas é um amor eterno, Pai. É um amor que não quer viver uma aventura de verão, não. O Senhor quer um amor que nos conduza para a eternidade. Esse é o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Então, que possamos vivenciar esse amor todos os dias. Que possamos caminhar com o Senhor, sabendo que nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que cuida da gente, um Pai que é zeloso. Um Pai que zela pelas nossas vidas, que zela pelo amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo agora encontre em nós, Pai, um lugar de amor, de obediência dentro da Tua palavra. Eu abençoo a casa dos Teus filhos, eu abençoo a história deles, eu abençoo os relacionamentos deles, eu abençoo o futuro deles. Não falte nada para os teus filhos, não falte o pão sobre a mesa, não falte a dignidade, mas principalmente que a casa dos teus filhos não falte o amor do Senhor, não falte o poder do amor que transforma. Somos transformados para transformar, Deus, e nós queremos viver isso na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.